Olá, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Em qual período a gente estiver se encontrando aqui através dessa gravação, receba o meu abraço, o abraço de minha família, um abraço a toda a família legionária da boa vontade de Deus. E legionário é soldado, guerreiro, estão em todas as partes, em todos os lugares, em todas as frequências espirituais, em todas as agremiações religiosas, porque é aquele que se preocupa em fazer o bem, boa vontade. A propósito, o irmão Paiva Neto tem um pensamento que diz o seguinte: quando a boa vontade dos homens se une à boa vontade de Deus, boa vontade dos homens se une à boa vontade de Deus, nada mais é impossível de ser realizado. Por que é importante que haja essa comunhão das boas vontades, né? Ou da boa vontade? É necessário que tenhamos consciência de que, sem a boa vontade de Deus, muitas das vezes a nossa boa vontade não passa de boa intenção. E assim está calçado o inferno, como diz a própria sabedoria popular, né? Procurando humanizar aquilo que às vezes nos ilude. A gente acha que está num caminho seguro, num caminho certo, e a gente está só envolto de lucubrações, de quereres, mas sem os afazeres. É necessário que a gente tenha sempre esse discernimento espiritual. Eu estou lendo esse livro aqui com muito afinco. Os mortos não morrem. A gente tem aberto as páginas deste best-seller e a gente tem encontrado riquezas extraordinárias, principalmente no campo da religiosidade, no campo científico, pesquisas inúmeras que trazem relatos fantásticos da vida após o fenômeno chamado morte. Eu tenho aqui a página 333, olha, o número sugestivo. Contatemos os céus. Vou trazer um trecho para você, dentro do capítulo Materializações nos Atos dos Apóstolos de Jesus, parte 1, a mediunidade de Estevão, tá? O primeiro mártir do cristianismo. Então aqui no Contatemos os Céus, muita atenção ao que nos traz o irmão Paiva Neto. Tenho certeza que você vai se debruçar, vai meditar sobre essas palavras dele. Infelizmente, os povos ainda não se acostumaram a andar na frequência divina das almas benditas. Frequência divina das almas benditas. Somos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. É bom a gente reforçar o que nos trouxe há muito tempo Paulo Apóstolo, esse recado ainda muito vivo. Vivemos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis, testemunhas boas e testemunhas não tão agradáveis assim. Agora, se a gente entra na frequência divina das almas benditas, como a frequência do rádio, você que está em São Paulo ouve os 1230, 1230 AM, Super Rede Boa Vontade de Rádio. Se você colocar em 1233, 1235, você pode talvez até ouvir alguma coisa, mas não vai captar com limpidez, com nitidez, o recado que aquela frequência tem a lhe passar. Por isso é necessário que a gente saiba como alcançar essa frequência divina, motivo pelo qual devemos estar atentos a esta palavra do Dr. Roberto de Canaleiras ao enfermo Camilo Cândido Botelho, num hospital no Mundo da Verdade, publicada no livro Memórias de um Suicida, que reproduzi na minha obra Voltamos à Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, datado de 1996, cuja segunda edição estou concluindo. Palavras do Dr. Roberto Canaleiras ao enfermo Camilo Cândido Botelho. Com maior facilidade penetraremos um antro. Com maior facilidade penetramos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade ou um covil de magias com o seu arsenal de intrugices. Caçando-lhes a liberdade
ou um covil de magias com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza, convenceremos o endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. Perceberam? A dificuldade, um comparativo aqui, que o Dr. Roberto Canaleiras, destacando ao enfermo Camilo Cândido Botelho, que foi um suicida, nesse livro Memórias de um Suicida, tanto sofreu por conta disso, e a gente percebe quando o irmão Paiva destaca de frequência divina. Infelizmente os povos ainda não se acostumaram a andar, caminhar, pensar, falar, agir motivados por essa frequência divina das almas benditas. Então é muito mais fácil você ir até um umbral para socorrer ou impedir uma atitude impensada, desenfreada, que vai causar danos material, moral e espiritual às pessoas, do que simplesmente você encontrar um canal que permita que os céus se manifestem na Terra para passar novas coordenadas. O irmão Paiva faz aqui um comentário, encerrando esse subtítulo intitulado Contatemos os Céus. Neste livro, Os Mortos Não Morrem. Vale a pena você tê-lo, participando, ligando agora no Clube Cultura de Paz, 0300 10 07 940, ou acessando o portal www.clubeculturadepaz.com.br. Prestaram atenção, diz o irmão Paiva Neto, autor desta obra, a esse lamentável cenário? Para os espíritos de Deus, é mais fácil contatar os umbrais que as criaturas da terra. A maioria dos médiuns é indisciplinada, por isso são utilizados pelas forças da luz, os verdadeiramente simples de coração. É interessante que a gente pense sobre isso aqui, porque a simplicidade de coração, o irmão Paiva sempre prega isso, explica, ela não está restrita àqueles que são humildes do ponto de vista material, aqueles que moram humildemente, aqueles que andam humildemente, aqueles que se vestem, aqueles que não têm onde morar, porque não ligam a respeito de uma boa moradia, não necessitam, por exemplo, de um bom plano de saúde. É claro que a gente torce para que o próprio governo cumpra com as suas obrigações, mas há sempre necessidade da gente buscar uma boa escola para os nossos filhos, enfim, a gente ter sempre pelo menos um local confortável para repousar a cabeça. Mas muita gente não tem, e muita gente consegue caminhar dessa mesma maneira. Então, só com a simplicidade de coração, que é o fato de você, mesmo tendo a maior fortuna do mundo, se despir da arrogância, da prepotência, das mazelas da alma, o egoísmo, a falta de humildade ou a falsa humildade. É necessário que a gente consiga equacionar os talentos divinos, fazendo com que as impurezas, muitas das vezes movidas pela falta da nossa conexão a essa frequência divina que o irmão Paiva destaca, com as almas benditas, assim a gente vai perdendo fôlego e vai alcançando piores resultados na nossa vida. É necessário que hajamos sempre com sobriedade espiritual. Gente, muito obrigado por esse bate-papo. Fiquem todos com Deus. A gente vai se encontrando sempre por aqui. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Não deixe de ler Os Mortos Não Morrem, livro de autoria do escritor Paiva Neto. Grande abraço, fiquem com Deus. Grande abraço, salve Jesus.